Boa noite a todos, irmãos e irmãs, todos que nos assistem. Saudamos a todos também com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria, antes de dar início então à exposição da Escritura, gostaria de orar com os irmãos. Vamos orar então, curvando assim a nossa cabeça e orando ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor fez. Obrigado pela tua bondade sobre nós nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença nesses dias, pela tua direção, ó Deus, nos dias que virão, ó Deus, pela certeza que nós temos hoje, que poderemos confiar no Senhor. Abençoa, Deus, a nossa vida, cada pessoa que assiste nesse momento. Ó Deus, abençoa cada família representada. Ó Deus, as nossas igrejas, ó Deus, a nossa sociedade. Tem misericórdia, Deus, do povo brasileiro, assim como de todo o mundo. Eu peço ao Senhor a tua bênção e por ela te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós faremos exposição de um texto que se encontra, então, lá em Gênesis. Só um detalhe é que nós colocaremos aqui ao lado, então, os slides com a nossa exposição para aqueles que quiserem acompanhar. Então, assim poderão fazer. Como consta aqui, o nosso texto é Gênesis 12, de 10 a 20. Eu não farei a leitura agora. Nós vamos lendo gradativamente, à medida que eu for expondo o texto. Nós vamos lendo, então, assim, gradativamente, acompanhando aí passo a passo. O bloco que nós vamos avaliar, então, ou que nós vamos estudar, meditar e receber, assim, de Deus nessa noite, é justamente, então, do versículo 10 ao versículo 20, como consta do capítulo 12 de Gênesis. Então, os versículos 10 e 11, eles dizem: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Então, nós temos aqui um relato ligando ao contexto anterior de que Abraão ele está enfrentando um momento de fome, toda a terra está enfrentando um momento de fome, e ele, então, sua esposa, aqueles que o acompanham, então eles começam a caminhar rumo ao Egito agora, tendo em vista que no contexto anterior eles estão indo para Canaã, rumando sempre para o Negueb, como diz aí o versículo 9. Lembrando que no início do capítulo 12, Deus disse para Abraão sair do meio dos parentes dele e ir para uma terra que ele mostrou, dizendo assim também a ele, Deus disse no versículo 2, lá do capítulo 12, para ele ser uma bênção, prometendo o abençoar também. Deus promete o abençoar, né? E através dele, como consta lá no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Inclusive aqui já num apontamento até ao Messias, né? Que viria desse povo aqui que se origina então em Abraão, o povo judeu. É bom, então, olhar para o contexto anterior para entender para onde, melhor, de onde Abraão está vindo e Sarai e para onde eles estão indo. Eles estão indo, então, para o Egito. Ao que tudo indica, no Egito, então, tem recursos, né, como o texto vai mostrar. De fato, lá tem recursos para atendê-los naquele momento, então, de crise e de grande fome, como é citado duas vezes no versículo 10. Havia fome naquela terra. No final do versículo, era grande a fome na terra. Então, como vocês podem perceber. E quando eles se aproximaram então, do Egito, Abraão, então, disse a Sarai, ele começa já a ficar preocupado. Uma preocupação toma conta do coração dele. Né? É natural que o ser humano, diante da sua limitação, muitas vezes, acaba acontecendo com isso, que a preocupação toma conta do coração dele. Agora, não pode isso perdurar. Abraão ele fica então preocupado, ele já começa a falar com a esposa dele, como nós vimos no versículo 11 aqui. Mas o versículo 12 vai dizer: os egípcios, quando te virem, ele está falando com a esposa dele, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Eles vão te preservar, mas vão me matar. Ele tem essa firme convicção de que vão matá-lo.
para que Sara, ou melhor, Sarai, pudesse ser conduzida então ao harém do faraó, rei do Egito. E Abraão então tem essa noção. Ainda que é dito que os egípcios recebiam muito bem os estrangeiros, mas também é sabido de que eles, tendo então algum interesse, como no caso de Abraão, na esposa dele, a saber, Sarai, eles tomavam e, se preciso fosse, na maioria das vezes isso acontecia, matavam o esposo para que a mulher fosse conduzida então até Faraó. O texto segue, como nós podemos acompanhar, o versículo 13 vai dizer: Dize, pois, Abraão ainda falando com Sarai, dize, pois, que és minha irmã. Então ele faz uma proposta. Ele está com o coração apreensivo, não, ele está com medo, está preocupado, e agora ele faz uma proposta para a esposa dele, né, a saber, então, Sarai. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Então ele vai dizer isso para a esposa dele, fazendo assim uma proposta. O que me chama a atenção é que quando nós lemos lá no capítulo 20 de Gênesis mesmo, versículo 12, a história parece se repetir, tem muita semelhança. É com Abraão mesmo, né, a sua esposa, agora lá com Abimeleque, né, ele vai também pedir para que Sara diga que era irmã dele. Diz lá. Por outro lado, versículo 12 do capítulo 20. Depois de ser questionado por Abimeleque, ele acaba dizendo assim, então, como consta no versículo. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ou seja, como alguns dizem, Sarai era meio-irmã de Abrão. Era filho do mesmo pai, a saber, de Terá, né, e, no caso, filha de outra mãe. Então, mesmo pai, mas não a mesma mãe. Então, com isso, Abraão entende que ele não está mentindo totalmente, né? E acaba que não existe uma meia-verdade ou uma meia-mentira, mas ele vai dizer, então, que ela é irmã dele. Ele não está de todo mentindo, porque o rei, lá, o Abimeleque, se aproxima dele e chama a atenção dele. O que você está fazendo, né? Por que você me falou que ela era sua esposa? Parafraseando o texto lá. Mas voltamos para Gênesis 12, que é o nosso propósito, versículo 10 ao versículo 20, nessa noite. Ainda no versículo 13, como nós acabamos de ler, ele tem essa expressão, para que me considerem por amor de ti. Ele faz a proposta a Sarai para dizer, então, que é a irmã dele, para ocultar que é esposa, né? Aí há um problema, e aí ela oculta que é esposa dele, a proposta, para que eles não lhe façam mal. Pensando, inclusive, aqui, né, superficialmente, a grosso modo, parece que Abraão não tinha até muito amor em Sarai, né, porque nessa disposição, diga que você é minha irmã e pode ir com eles, né? Na nossa cultura, principalmente, isso é estranho, né? Qual que é o esposo que entrega a esposa de qualquer maneira? Aliás, ele vai dar a vida por ela, esse é o comum, né? Ele não vai entregar para outro, sem dúvida alguma. E Abraão parece, então, aqui, com muita facilidade, né? Ele propõe isso para ela, sabendo que possivelmente ela seria levada, como acabou acontecendo, muito embora o texto não fala que ela foi possuída, então ela chegou a ser levada, mas não aconteceu nenhuma relação com o faraó, até mesmo pela providência de Deus. Bom, então, como consta nessa frase, né, para que me considere, me chama a atenção o termo hebraico aqui, a raiz yatab do hebraico, que aponta para beneficiar ou fazer prosperar, ou ser aceito, ou mesmo ser favorável ou agradável. Ele, na verdade, ele não quer morrer. Ele diz, certamente, se souberem que você é minha esposa, como vocês viram no texto, ele diz, vão me matar, versículo 12. Vão me matar e vão te deixar com vida. Então ele não quer morrer, e ele diz para ela, fala que você é minha irmã, porque assim, então, eles vão até me beneficiar, como aconteceu. Ele acabou enriquecendo lá no Egito um pouco mais, né? Ele acabou enriquecendo porque trataram ele bem, entende? Vão até me considerar, né? Então, isso serve para lembrar, eu não estou dizendo que a atitude de Abraão como um todo é errada, mas para nós é muito estranha, né? Ele propõe para a esposa dele, ainda que de fato fosse filha do mesmo pai. Porque nesse tempo inicial aqui da Escritura, acabou que irmão casou com irmã, isso é natural. Nós cremos no Gênesis que toda a humanidade começou com um casal que Deus criou,
Então é natural entender que no início irmãos casavam com irmãos, muito embora a lei depois vai restringindo. Isso fica visível, fica muito claro na própria palavra de Deus. Mas o fato é que Abraão, né? Se eu colocar aqui Moisés, você tira Moisés e coloca Abraão. Então, Abraão, ele está então aqui procurando um meio de não ser morto e até ser beneficiado com essa situação toda, né? Ele se dispõe então a ver a sua esposa indo e ficando então assim mais vivo. Versículo 14 e 15 vai dizer: tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. De fato, como ele entendeu que aconteceria, está acontecendo. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, ou seja, levaram a notícia para Faraó. Acabou de chegar no Egito aí, né, um povo, parafraseando o texto, ou conjecturando na fala deles aqui, né, chegou também aí um casal e tem uma mulher que é muito formosa. Né, então eles levaram a notícia para o Faraó. E a mulher foi levada, final do versículo 15, e a mulher foi levada para a casa de Faraó, como era esperado por Abrão. Então, o que Abraão espera, de fato, acontece. Quando eles são vistos, os príncipes, os administradores, governadores lá de Faraó, acabam, então, vendo que ela é muito formosa, levam a notícia para Faraó e ela acaba sendo levada. Ela foi levada. Muito embora, repito aqui o que eu disse, o que muitos comentaristas vão dizer, que ela não chegou a ser abusada, nada além aconteceu. Ela foi levada. E por providência de Deus isso acabou acontecendo, né, dela ser preservada. Aí o versículo 16 vai dizer, né, este, por causa dela, então, tratou bem Abrão. Né, toda a expectativa de Abrão está acontecendo. Né, primeiro, de achar Sarai bonita, depois de levá-la, né, para o harém do Faraó, isso chegar até o conhecimento do Faraó, e por dizer que é irmã dele, né, ele receberia um bom tratamento, né, como isso de fato acontece, como está no versículo 16. Este, por sua causa, ou por causa dela, melhor dizendo, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, olha o detalhe, ele cresceu então, teve ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Então ele acaba sendo muito bem tratado no Egito por causa desse detalhe. Bom, a partir desse início do texto, nós temos aqui então uma trama, né, de Abrão. Eu tenho um plano dele que de fato fica estranho, né? Ele pediu para a esposa falar que é irmã dele, na disposição até de vê-la indo embora e ficar apenas como irmão dela e receber alguma coisa até por isso. É estranho isso, mas há uma trama, um plano dele, né, com o qual Sarai acabou concordando. Né, não aparece a fala dela no texto, mas ela acaba se sujeitando a isso. E há também uma trama dos príncipes aqui, que ao vê-la, levaram para o Faraó, que também tramou, que planejou trazê-la para si. Então há um planejamento aqui do ser humano, há planos aqui, tanto de Abraão, ou de Abrão agora, como de Sarai, dos príncipes e do Faraó. Então uma trama total. Sarai está nesse meio também. Só que nos planejamentos humanos, nem sempre, então, Deus está de acordo com eles. É fato que a soberania de Deus é absoluta e o Deus soberano sempre vai agir na história, agiu, age, sempre agirá. E é Ele que tantas vezes, então, corrige o homem quanto às suas tramas. É por isso que eu gostaria de pensar um pouco nessa noite com vocês sobre as tramas dos homens, justamente, e as respostas, então, de Deus. Muitas vezes o homem trama, planeja, né, como uma teia de aranha na qual depois ele mesmo cai e fica de fato sem saída. Ao final do texto nós veremos que, no caso o próprio Faraó, aliás não, no final já nós vamos ver isso, que o Faraó foi repreendido por Deus, Moisés também de alguma forma, Abrão, né? Tá difícil aqui hoje, eu estou colocando muito Moisés no lugar de Abrão, vocês entendem. Abrão, então, ele foi também de alguma forma corrigido por Deus. Tá? O versículo 17, continuando a nossa leitura e assim a exposição, o versículo 17 vai dizer: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Isso aqui nos é interessante.
essa expressão, puniu. Puniu vem do hebraico aqui, que é o nagá, a raiz. Além de outras possibilidades, foi bem traduzido como punir aqui, ao meio da revista atualizada, mas é interessante lembrar que ela pode também ser traduzida como bater, derrubar, atacar, né? Então alcançar. Quando o faraó então tramou e levou Sarai para o seu harém, para a sua casa, para o seu palácio, Deus bateu nele, Deus derrubou ele. E é bom lembrar que o próprio faraó se entendia um Deus, né? Os faraós se entendiam deuses sobre a face da terra, se entendiam filhos do grande Deus, né? Do maior deles, alguns até do grande Deus Ra, né? Como alguns já, quem sabe, viram aí na história. No caso, então, o faraó achava-se invencível, né? Isso era uma realidade, e ele se entendia um Deus sobre a face da terra. Mas quando ele fez algo que não está do agrado de Deus, é lógico que muitas coisas ele fez, mas nesse caso específico envolveu até um homem de Deus, né, a sua esposa. Então quando ele levou Sarai, Deus derrubou ele, Deus bateu nele, Deus puniu ele. E detalhe, como está no versículo aí, e a sua casa. Aliás, o Nagá repete aqui no versículo lá do texto hebraico, porém Yahvé, ou lá na ordem, se não me falha a memória, puniu então Yahvé. E depois repete, puniu Yahvé então Faraó, e repete, puniu também a casa dele. O Nagá aparece, ele derrubou o Faraó, a saber, Yahvé, ou nosso Deus, derruba o Faraó, bate no Faraó, e não só nele, como também os da sua casa, ou seja, os egípcios. Com isso, em primeiro lugar, eu aprendo que nas tramas dos homens, né, e as respostas que Deus traz, a primeira resposta é que Deus traz total frustração. Deus frustrou o Faraó, né? Ele acabou vendo que não era tão grande quanto pensava, né? Ao tomar, então, a esposa de Abraão, Deus o frustrou, né? Acabou eliminando o seu plano de ficar com aquela mulher então no harém. Não deu certo. Deus o derrubou, Deus bateu nele, destruiu então aquele plano dele. Deus traz total frustração. Então o homem pode tramar, né? Já até trazendo o texto para a nossa realidade, quem não está lembrando agora da crise, nesse momento de quarentena, esse momento de crise, né? De anúncio de uma crise maior financeira, quantos já estão tramando, né? Tramam trapacear, tramam ganhar em cima disso, tramam, mas acima dessas tramas, ou desses planos, né? Dessas intenções maquiavélicas, está Deus, o soberano Deus, que certamente pune, derruba, que pega, né? Lembrando que o Nagá aponta para isso também, o fato de Yahvé pegou o Faraó, não tem como fugir da mão dele, não tem como fugir de Yahvé, isso é impossível, sem dúvida alguma, não tem como fugir da mão do Senhor nosso Deus. Mas continuamos a nossa leitura, o versículo 18 vai dizer, chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? Então, o Faraó já entendeu o recado, né? Depois de Deus ter punido, Deus bateu nele, Deus bateu na casa dele, né? Naqueles que eram dele. Deus traz, então, frustração para ele e o entendimento de que ele pegou e acabou levando, assim, a esposa de Abraão para o seu harém, no caso, Sarai. Isso é um problema. O homem pode tramar, mas no final está Deus. Então, hoje, repito, hoje podem estar tramando, tentando tirar proveito dessa situação, mas fiquemos tranquilos. Deus é o Deus soberano que, como fez com o Faraó, punindo o Faraó, certamente vai punir aqueles que tramam e tramam para o mal. Muito embora o texto nos deixe esclarecido de que Faraó não sabia que se tratava da esposa de Abrão. Mas havia uma desconfiança de Abrão de que ele poderia morrer se ficasse claro que ela era a esposa dele. Bom, aí no versículo 18 diz, por que não me disseste? Eu só quero destacar aqui, eu sempre gosto de fazer uma pesquisa no texto hebraico, ainda que tenha toda dificuldade, mas nas minhas limitações eu procuro aqui fazer uma pesquisa, e a raiz aqui é o nagad, né? O nagad que aponta, além de outras coisas, para expor totalmente, declarar, manifestar ou relatar. O Faraó cobra de Abraão, por que você não falou claramente comigo? Por que você não relatou? Muito embora nós vimos que
Abraão vem caminhando rumo ao Egito, como se aproximava, quanto mais se aproximava, ele vai ficando com maior medo. E ele vai dizer até para Sarai, fala que você é minha irmã, senão eles vão me matar. Então ele tem medo, porque ele possivelmente já é possível que ele tivesse já escutado que os egípcios mataram pessoas que entraram lá com suas esposas formosas, muitos maridos foram mortos. É possível que isso tenha acontecido. O medo dele não é sem fundamento, não é do nada que ele pensou assim. Mas o fato é que o faraó agora cobra dele. Por que você não expôs totalmente? Por que você não falou comigo às claras? Por que você não foi direto, né, comigo? Essa ideia aqui do texto do faraó cobrando, no caso, Abraão. Isso mostra, então, já uma punição a Abraão. A verdade, então, ela vem à tona. Esse é o ponto aqui que eu gostaria de destacar, aliás. Deus traz sempre a verdade à tona, ou traz à tona a verdade. Porque nas tramas dos homens, muitas vezes o homem diz, nunca vão descobrir, nunca ninguém vai desconfiar, nunca vai vir à tona. Interessante que essa expressão, à tona, ou vir à tona, né, faz lembrar até um navio que, tendo afundado, ele fica, isso pode acontecer, fica no fundo do mar muito tempo. De repente ele sobe, né, ele vem à tona, vem para a superfície. Essa é a ideia de vir à tona. Aquilo que está submerso, escondido, que ninguém vê, de repente vem para cima, de repente aparece, vem para a superfície da água. Assim também é o homem nas suas tramas. Tantas vezes ele acha que não vai ser pego. Tantas vezes ele acha que não vai dar em nada. Mas Deus traz à tona a verdade. Deus traz à tona a verdade. Então, é um prejuízo nosso, para nós, quando nós tentamos mentir, tramar, trapacear. Isso, falando em trama, isso me faz lembrar de Judas, os Iscariotes, quando foi trair Jesus. Né, ele foi tramar, né, diz lá a Escritura que ele foi tramar, foi negociar com autoridades, né, da época, e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que era exatamente o valor de um escravo, né, segundo o Antigo Testamento, a lei vai mostrar. Então ele traiu, vendendo por 30 moedas de prata. Tramou, planejou, mas não deu certo. Ao final, lá está Judas, então, com a consciência pesada, arrependido, e voltando às autoridades, e ele diz, olha, eu traí sangue inocente. Ele diz, o problema é seu, né? Ele joga as moedas que depois serviram para comprar o campo de sangue, como previa, assim, a Escritura. Então, em segundo lugar, as tramas dos homens, elas acontecem, podem acontecer. É real aqui no texto que, principalmente Abraão, ele tramou, ele planejou e compartilhou com Sarai, que acabou aderindo à ideia dele. Depois, os príncipes tramaram, os administradores de Faraó. E o Faraó também tramou ou planejou levá-la para o seu harém. Planejar não é o problema. Planejar não é errado. Desde que o nosso plano esteja debaixo da orientação de Deus e que não desonre ao Senhor. Desde que não envolva mentira, desde que não envolva egoísmo, né, egocentrismo. Eu percebo até um pouco aqui de egoísmo, no caso em Abraão. Ele diz, fala que é minha irmã, mas o que aconteceria com Sarai? Cadê isso, né? A consideração dele. Estão fazendo uma crítica aqui a Abraão. Lembrando que Abraão era homem como nós, de carne e osso, sujeito às falhas. E no Novo Testamento, se não estiver enganado, é o apóstolo Paulo que vai dizer que mesmo ele não foi justificado por obras. Sempre foi pela graça de Deus. Então, aqui dá para ver. A Bíblia não mostrou só uma vez erros de Abraão. Mais uma vez ela está mostrando o erro dele aqui. Então é bom pensar nisso. Então, Abraão tramou, né, junto com Sara depois, os príncipes tramaram, o faraó tramou, mas a verdade veio à tona. E, no caso, Abraão passou vergonha. E aquele que trama, que mente, que acha que não vai dar em nada, ele vai passar vergonha. E quem faz passar vergonha é o próprio Deus. Eu vejo aqui, olhando para o texto, nessa cobrança do faraó, eu fico imaginando a situação, me colocando na situação de Abraão, ele passou vergonha, né? Quem sabe ficou até lá agora gaguejando diante do faraó sem ter o que falar, sem ter o que explicar, não tem o que dizer, não tem o que falar. Né? Ele ocultou uma verdade, ele ocultou um fato, melhor dizendo, ele ocultou que Sarai era sua esposa, né? E agora o faraó cobra isso dele. Tá? O versículo 19, então nós continuamos a nossa leitura e a nossa consideração aqui. Então Deus, nas tramas dos homens, as respostas que ele dá, né, ele frustra tantas vezes
E ele traz à tona a verdade. E louvado seja Deus por isso, para o nosso próprio bem. Né? Como ele está punindo aqui um ímpio, Faraó, e outros mais ímpios, mas está punindo também o servo dele. Está punindo também, no caso aí, Abrão. O versículo 19 vai dizer, e me disseste ser tua irmã, ainda continua a cobrança, né? Uma pergunta. Você não falou nada diretamente comigo e ainda me disse que era sua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Numa segunda história, porque essa é a primeira vez que Abraão então diz que Sarai é sua mulher, é a primeira vez. Depois, como eu citei que já é o caso de Abimeleque, lá ele justifica, aqui ele nem justifica. Lá ele já justifica. Não é de todo mentira. É verdade que ela é minha irmã, ela é meio irmã, ela é filha do meu pai e não da minha mãe. Então ele tenta justificar lá. Aqui ele não justifica. Né? Quando a cobrança do faraó, e me disseste ainda que ela é sua irmã. Né? Se ocultou ou não contou que ela era sua mulher e disse que era sua irmã. Por isso a tomei por ser minha mulher. Até o faraó tenta agora justificar aí. Agora, pois, eis a tua mulher, ele a devolve, toma e vai-te. Só que esse vai-te aqui não pensa que agora o faraó foi extremamente educado, né, com Abrão e pediu para ele, por favor, por gentileza, queira sair da minha terra, se você quiser. Não, o vai-te aqui vem da raiz halak, do hebraico, que, além de outras coisas, aponta para andar, simplesmente andar, ou apressar-se, ou mover, ou prosseguir, ou ir embora. Só que a tonalidade do texto é de uma ordem até. Está aqui sua mulher, né? Está aqui suas coisas, você vai embora, anda, né? Vai embora, sai daqui, vai embora. Tanto que vai ficar claro no texto que o faraó tem interesse na saída de Abrão, que coloca os homens dele para segui-lo, para ter certeza de que ele vai embora. Para ter certeza de que ele vai embora. Então, a última lição que eu aprendo com o texto, além de tantas outras que nos é possível, né, como já falei, Deus frustra quando os homens tramam, e a própria palavra trama, né, já tem tramar, já tem um aspecto negativo aí. Quando o homem trama, quando o homem planeja o que é mal, quando ele se alia ao mal, então, principalmente os seus servos, a resposta que vem de Deus é frustração, é trazer a verdade à tona, é desmontar uma mentira, e, por fim, ainda Deus traz a diluição dos planos. Deus dilui, parece redundante aqui, mas não é, porque, quem sabe, Abraão estava gostando da situação do Egito. Vamos lembrar, ele estava enriquecendo, eles estavam tratando ele bem. Por falar que era irmão de Sarai, ele estava tendo privilégios. E quem sabe ele não esperasse que sairia tão cedo de lá. Né? Nós não temos maiores detalhes, mas agora ele é mandado embora. Né? Então, no caso, o faraó diz para ele, está aqui sua esposa, né? Ele aqui pega, toma ela e vai embora. Vai embora. Lembrando que ele entrou no Egito por causa de uma grande fome. Se seguirmos a leitura no capítulo 3, vamos ver que Deus não desamparou e ele pôde continuar a caminhada, eles não morreram de fome. Mas é fato que ele também não tinha essa expectativa de sair, ao que tudo indica, muito rápido do Egito aqui. E o faraó manda ele embora, diluindo assim os planos de Abrão. Eu vejo aqui uma correção de Deus também para Abrão, que tinha um plano de entrar no Egito, quem sabe ficar pelo menos algum tempo lá. Agora ele tem que sair, ele não tem escolha. E o faraó quer ficar certo, né? Ele quer ficar certificado de que ele foi embora, ele manda os homens dele acompanhá-lo. Então Deus traz diluição de planos. Deus desmonta planos. Se eu planejo para o mal, Deus vai desmontar o meu plano. E isso falando do ponto de vista de alguém que ama a Deus, de alguém que serve a Deus como Abrão, Deus então fez ele sair do Egito, também o corrigindo por isso. Não foi só, no caso, o faraó. É bom lembrar disso. O versículo 20, último então do nosso bloco, vai dizer, e faraó então deu ordens, né? Ordenou, a ordem do faraó tinha que ser cumprida. Ninguém acima dele em todo o Egito. E faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo quanto possuía. Então, faraó quis ter certeza de que Abraão saiu do Egito. Então eu vejo aqui uma saída um tanto quanto complicada. Por quê? Ele, ao que nos parece, não ficou tanto tempo. Ele desceu por uma crise por causa de fome e teve que sair mais rápido do que, quem sabe, esperava, porque Deus diluiu os planos dele. Lembrando que o que nós destacamos aqui,
Então Deus, como nós pudemos observar ao longo da nossa exposição, Ele traz total frustração, Ele traz à tona a verdade e Ele traz diluição de planos. Lembrando que tantas vezes o ser humano acha que nos seus planos maquiavélicos, né, ele nunca será pego, né, em qualquer esfera ele será pego, sem dúvida. Deus vai frustrá-lo, Deus vai trazer à tona a verdade. A verdade sempre vem à tona, porque Deus, de fato, tem prazer na verdade. Ele é a própria verdade. Lembrando a fala do próprio Cristo, é lógico que apontando para Ele como a encarnação da Escritura, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade sempre vem à tona. É bom pensar sobre isso. E os planos maus serão destruídos, diluídos. Nós vimos ao longo do texto, né, que há planos em Abrão, junto com Sarai, há planos dos príncipes, do faraó, do próprio faraó, mas foram frustrados. A verdade veio à tona e os planos foram então destruídos, completamente destruídos. Isso é importante para os nossos dias, para o todo da nossa vida, para aplicarmos então assim como sempre é necessário a palavra à nossa vida, lembrando que não podemos tramar, né, planejar mal, achando que nunca vai ser pego, que nunca vai dar errado, porque é certo que o Senhor Deus vivo e verdadeiro vai atuar. Deus agiu. Me chama muita atenção o versículo 17, como já falei aqui, já destaquei o tempo todo, mas vou encerrando lembrando disso. Vem falando da trama, né? A trama de Abraão com Sarai, dos príncipes, do faraó, e de repente vem. Mas então entra Yahvé puniu, Yahvé agiu, Yahvé bateu, derrubou o faraó. Então é bom pensar nisso. E com isso eu não quero dizer que Deus então não é amor, né? Ele, inclusive por amor a Abrão e a Sarai, ele puniu o faraó e também os puniu, acabou os punindo, ele tendo que sair mais cedo assim então do Egito, como nós podemos perceber. Então, o que Deus colocou no meu coração nessa noite para compartilhar com vocês é justamente esse texto da Sagrada Escritura, é um texto muito interessante, como toda a palavra de Deus o é, mas que nos mostra que o homem trama, sempre foi assim, o homem planeja errado, planeja para o mal, mas Deus dá respostas. E as respostas de Deus, elas são reais e elas frustram, e elas mostram a verdade, e elas derrubam planos, diluem planos. Eu peço ao Senhor Deus do céu que aplique a palavra dele em nosso coração, para não pecarmos contra ele. E que em Cristo Jesus ele nos guarde, nos conduza em todo o tempo, como tem feito até agora. Que Deus muito os abençoe. Nós vamos orar e encerrar então o tempo aqui de exposição da Escritura nessa noite. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós tivemos a oportunidade de ler e de estudar. Eu peço, ó Deus, que com Teu Espírito o Senhor aplique ela em nossos corações. Aplique, ó Deus, para não pecarmos contra o Senhor. Ajuda-nos a aprender com essa história, ó Deus, que a Tua palavra nessa noite nos conta, nos traz, ó Deus, ao coração e à mente. Abençoa todos que nos ouvem nesse momento, todos, ó Deus, em todos os lugares. E mais uma vez eu peço pelo nosso país, peço, ó Deus, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelas nossas famílias, por cada pessoa, por cada homem, mulher, jovem, criança, idoso, todos. Deus tem misericórdia. É o meu pedido, é a minha oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos. Nós nos encontramos, então, muito em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus.